Sociologia. Essa sexta do mês ela é voltada para a discussão sobre a universidade, então a gente está tentando, diante de todos os eventos que aconteceram nesse último ano e que vem acontecendo com as universidades públicas. Porque está gravando melhor. Esqueci disso, eu não gosto de microfone. Bom, então, diante de todos os eventos que a gente teve nas universidades públicas neste último ano e nos últimos anos, a comissão da sexta do mês resolveu realizar um debate específico com especialistas em discussão sobre a universidade. Então a gente fez essa mesa com a Silvia Garcia, que é do Departamento de Sociologia, e a Ana Lúcia Pastore, que é do Departamento de Antropologia. E a gente chamou também para debatedor o Thiago, que foi membro e é membro da comissão de greve deste ano do Departamento de Antropologia. Então, nós resolvemos fazer isso com um posicionamento político, inclusive, da sexta do mês, diante de tudo que tem acontecido com as universidades públicas. Queria dar 2 recados, que essa mesa está sendo gravada, especialmente, na verdade, unicamente no momento da fala das professoras. Na verdade, não, tudo vai ser gravado, como eu estava dizendo. Isso quer dizer que as pessoas têm que fazer perguntas no microfone, por isso que eu fui compelido a usar o microfone. E, por último, os certificados de participação estão lá na nossa mesinha do café. Então, se vocês quiserem depois pegar, sejam bem-vindos. É isso. Vou passar a palavra para o Thiago e obrigado. Bom dia, pessoal. Como foi apresentado pelo Bernardo, vim aqui mediar essa mesa enquanto comissionário da greve aí, que não saiu do nosso departamento, mas que a gente decidiu seguir nas discussões. E o convite do Sexta foi bem feliz nesse sentido. Assim, agradeço ao Sexta, agradeço às pessoas que vieram, né, de manhãzinha, as professoras. Muito obrigado. Eu vou fazer uma breve apresentação das 2 convidadas de hoje, na sequência que elas vão falar, né? Primeiro, a professora Silvia Garcia, professora aqui do Departamento de Sociologia. Ela possui graduação em Ciências Sociais, mestrado em Sociologia e doutorado também em Sociologia aqui na Universidade de São Paulo. Ela tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em Sociologia da Educação, Cultura e Conhecimento, atuando principalmente nos temas Universidade, Ensino Superior, Conhecimento Científico. Entre os artigos mais recentes dela, que se relacionam bastante com esse nosso debate de hoje, eu destacaria um que tem como título Tensões e Contradições do Conceito de Organização aplicado à Universidade. O caso da criação da USP-Leste. Ela se debruçou sobre o processo de envolvimento da criação da USP-Leste, né, e questões organizacionais da própria universidade. Aqui ao meu lado direito, a professora Ana Lúcia Pastore, né, aqui do nosso Departamento de Antropologia. Possui graduação em Ciências Sociais e Direito, aqui pela Universidade de São Paulo. Mestrado e doutorado em Antropologia Social, aqui também pela USP. Coordena o Núcleo de Antropologia do Direito, o NADIR. Membro da Cátedra Unesco de Educação para a Paz, Direitos Humanos, Democracia e Tolerância. Isso. No Instituto de Estudos Avançados. Integra o projeto Interunidades em Violência, Democracia e Direito no Núcleo de Estudos da Violência. E atualmente responde pela Superintendência de Prevenção e Proteção Universitária da USP. Enfim, eu vou passar para as professoras, então, começando pela professora Silvia. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Eu agradeço imensamente o convite do Sexta. Fiquei muito feliz de estar aqui, ser chamada para conversar com a minha querida colega Ana Lúcia sobre esse assunto que me interessa demais. Eu vou, sem mais delongas, passar
as observações que eu preparei, porque eu fiquei tão contente com o convite que eu acho que eu queria falar muita coisa, partilhar muitas coisas com vocês, e dado o atraso do início, eu vou cortar algumas coisas e falar com alguma rapidez. Os principais itens, eu nem vou explicitar a articulação, mas eu tenho certeza que será muito inteligível para vocês. Eu inicio, então, com uma observação inicial sobre os sistemas de ensino modernos. Quando nós falamos de sistemas de ensino modernos, nós estamos falando de um sistema institucional caracterizado historicamente por uma dupla função. Ele é sempre um sistema de transmissão técnica e ritual. Especificamente, transmissão ritual de produtora de sentido, de distinções sociais, de legitimação das posições privilegiadas e de visões e perspectivas moduladas pela posição de poder impor suas visões para o resto da sociedade. Trata-se da tensão fundamental de todo o sistema escolar moderno, transversal a todos os seus níveis, da base ao topo, e tanto no desenho institucional como também nos conteúdos ensinados. O que implica, para quem quer entender o sistema, a necessidade, de um lado, de distinguir a dimensão técnica da dimensão ritual, mas, por outro lado, adentrar a dimensão técnica para nela investigar a influência dos condicionamentos sociais na conformação histórica das perspectivas de conhecimento. Tendo feito essa observação e pulando a observação sobre o sistema de ensino e pesquisa, eu passo imediatamente a apresentar para vocês o que eu considero essencial para montar a problemática do debate da questão da universidade contemporânea, que é definir, na verdade, apenas indicar, para vocês, muito sucintamente, qual é a especificidade e a tensão institucional da universidade moderna. Segundo a sociologia do conhecimento e a história das ciências e das instituições científicas e culturais, a universidade moderna corresponde à institucionalização das condições de possibilidade do trabalho intelectual com relativa autonomia em relação aos poderes sociais, notadamente a religião, a política e a economia. Usando os termos do sociólogo Pierre Bourdieu, a autonomia relativa dos campos científicos é fruto da invenção histórica de um contrapoder crítico aos poderes religiosos, econômicos e políticos. A lei fundamental desse microcosmo é a rejeição dos valores e objetivos da economia e da política, respectivamente a riqueza e o poder, funcionando por um tipo específico de troca que define a forma da competição por argumento, demonstração e raciocínio, ou seja, critérios específicos que têm que permitir a justificação em termos racionais. É por isso que a universidade, como instituição, tem a autossuficiência como condição do cumprimento de suas finalidades específicas. É a especificidade dos objetivos que implica a gestão autônoma dos seus recursos, independentemente da origem. Enquanto poder acadêmico, a universidade recusa a ingerência externa sobre o pensamento e a investigação, que é o único modo de contemplar os critérios historicamente desenvolvidos do pensamento racional, que envolvem o conhecimento acumulado até hoje, os instrumentos que desenvolvemos de objetivação e o princípio da crítica, ou seja, examinar racionalmente os argumentos, os instrumentos, os procedimentos, os métodos e os fundamentos. Através, portanto, dessa instituição, porque, e na medida em que ela abriga no seu interior o desenvolvimento histórico da razão, a modernidade revolucionou o modo de se relacionar com a tradição. Não se trata mais somente de transmitir a tradição, mas de repensá-la em seus fundamentos. Não se trata somente de reproduzir a cultura, mas de produzir cultura por meio da reflexão crítica do existente. Nesse sentido, o cerne do significado civilizacional da universidade não está na qualificação profissional, formar profissionais para o mercado de trabalho, mas sim na institucionalização das condições de possibilidade de produção e reprodução de uma força social capaz de se repensar, de se conhecer, de pensar o conhecimento que estão herdando e que estão legando, produzindo esse produto coletivo, que é o desenvolvimento histórico da razão humana, desenvolvendo um conjunto de práticas que são regradas e reguladas
e que promove a capacidade de conquistar um conhecimento objetivo, porque objetivado pela crítica dos pares competidores, os mais capazes e os mais motivados a fazer a crítica mais rigorosa do trabalho dos colegas, e que esse conhecimento almeja ser universal. Vejam, eu não estou afirmando que ele é universal. Aliás, pelo contrário, esse horizonte almejado, lançado lá na frente, ao infinito, ele exige a investigação crítica contínua de todos os procedimentos envolvidos na produção de conhecimentos que se pretendem universais, incluindo a investigação das raízes contingentes e das situações particulares contextuais dos conhecimentos que almejam ser universais. A institucionalização desse ideal, evidentemente, não aconteceu sem incorporar as tensões fundamentais da ordem social que o tornou possível. Essencialmente, a associação da Universidade Moderna com o Estado moderno, que a financiou desde o início, define o ensino ou a produção de profissionais como missão constitutiva da instituição. Seguindo o sociólogo da ciência Ben Davi, o ideal da indissociabilidade entre ensino e pesquisa, estabelecido a partir da experiência universitária alemã como traço distintivo da universidade moderna, expressa exatamente o compromisso dos filósofos com o Estado. Incorporando o ensino e o credenciamento de profissionais como subproduto da finalidade principal, que é a produção de conhecimento e a produção de produtores de conhecimento, a universidade deve iniciar e, no melhor dos casos, formar no exercício da razão aqueles que não poderão segui-la diretamente em sua atividade profissional no mundo. Se ela se introduz assim uma tensão de base dentro da universidade, definida simultaneamente como produtora e reprodutora de cultura. Ela reduplica no seu interior as contradições básicas do projeto moderno de uma sociedade secular, livre e igualitária. Nos termos do colega do Departamento de Antropologia, Franklin Leopoldo e Silva, de Filosofia, trata-se das questões, ou da questão das tensões entre a universidade como produto histórico e a universidade como instância crítica do movimento histórico, que constitui a especificidade do enquadramento institucional. Uma instituição singular, complexa, capaz de dar expressão a diretrizes diferentes e divergentes. Portanto, uma instituição que se define basicamente como pluralista e não dogmática, dado o fundamento da sua atividade. É esse perfil que está, a meu ver, em questão no processo contemporâneo de uma reforma que, por meio de discursos que enfatizam a diversidade, projeta uma reorganização geral da universidade e do próprio sistema de ensino e pesquisa sob um princípio único, fundado na concepção de organização empresarial. Entre várias consequências, isso significa, de certo modo, que a tensão entre pesquisa e ensino, ou seja, a tensão entre reproduzir cultura e examinar criticamente os fundamentos da cultura, vai penetrar na própria atividade de pesquisa e nas formas de conceber o conhecimento. E é isso, a meu ver, que explica as posições contemporâneas que apontam para a direção dos processos atuais de reforma institucional da universidade no mundo todo como uma ameaça à continuidade do desenvolvimento histórico da razão. Eu passo agora a falar justamente da questão contemporânea dessa reforma em termos de inovação acadêmica e reforma organizacional, e é certamente nesse contexto que eu entendo que se insere a questão contemporânea da USP. Bom, segundo a história mais contada, com que todos concordam, é com o fim da Guerra Fria que a legitimidade das doutrinas de política científica vai ter que migrar da esfera da política para a esfera econômica. Os investimentos científicos e tecnológicos passam a se justificar pela promoção do crescimento econômico, pelo desenvolvimento medido, pela participação institucional de governos, empresas, laboratórios e universidades na competição internacional pelo poder econômico. É nesse contexto que se insere a ideia de inovação tecnológica e inovação acadêmica. Nela eu vou destacar 3 sentidos principais. A ideia que eu acabei de indicar, de que o conhecimento científico e tecnológico, evidentemente por meio dos especialistas qualificados, capazes de criá-lo, de usá-lo, é o aspecto central do crescimento econômico e da competitividade das economias e empresas no cenário contemporâneo.
Segundo, a ideia de que o conhecimento pode ser administrado como um bem econômico, como qualquer outro produto do mercado. Terceiro, a ideia de que é preciso uma grande reformulação institucional da universidade, que retire os obstáculos que se interpõem a uma produção de conhecimento diretamente vinculada às necessidades da economia, especificamente as necessidades de crescimento e competitividade econômica, que incluem, quando consideramos em especial as sociedades chamadas em desenvolvimento, ou emergentes, ou o que valha, a expansão do ensino superior para a certificação ou diplomação de parcelas cada vez mais amplas da população, tendo em vista sua inserção no mercado de trabalho. E, nesse sentido, o desenvolvimento e o crescimento econômico nacionais. Ligam-se a essa ideia os seguintes processos que estamos observando. 1. A expansão do setor privado de ensino superior, com a redefinição dos perfis institucionais existentes, criação de novos perfis institucionais, estabelecimentos de novos cursos e carreiras e de novas modalidades de curso a partir das chamadas demandas e necessidades sociais. 2. No âmbito da produção de conhecimento, nós vamos acompanhar a crescente valorização da propriedade intelectual, com estímulo ao crescimento das patentes, mas mais importante do que isso, a disseminação da prática comercial do segredo. Para um único exemplo um pouco bombástico, eu cito o dado recolhido pelo sociólogo Dominique Pestre para o período 2001 e 2002, na área de química de uma universidade holandesa muito importante, onde ele encontra a defesa de 1/3 das teses sob embargo. Defender sob embargo quer dizer, os títulos são secretos, as teses são defendidas sem público, o conteúdo é legalmente propriedade da entidade financiadora. Quando limitado à modalidade diploma de estudos superiores especializados, uma nova modalidade, nessa mesma universidade, 90% das teses ali desenvolvidas o são sob regime de embargo. 3, eu disse que era bombástico, né? 3, a gestão eficiente da universidade pública, implicada na ideia da inovação. Para buscar a inovação, ela envolve a adoção de mecanismos identificados da administração empresarial, os pressupostos da empresa econômica para a gestão acadêmica, envolvendo a cultura da avaliação, só para citar algumas coisas. O prêmio como forma de remuneração docente, a cobrança de taxas e o empréstimo estudantil, um conjunto variado de formas de vínculo de trabalho e de prestação de serviço, nas quais, contudo, apesar da variedade, a relação que se estabelece é entre, de um lado, a gestão da instituição e, de outro, o indivíduo, seja o aluno, o funcionário, o professor. Com isso, nós observamos o crescimento e o aprofundamento dessa perspectiva administrativa no interior das escolas, com impactos profundos no governo acadêmico e nas atividades cotidianas de estudantes, professores e pesquisadores e funcionários, e isto é algo que a gente poderia esmiuçar e que eu só indico aqui. O modelo organizacional pressupõe um tipo de organização que se define por um projeto homogêneo e coerente, baseado no consenso de propósitos e finalidades. O estabelecimento de um consenso fundamental em relação ao objetivo visado é o requisito da racionalização da gestão. Na medida em que ele se implanta, a característica específica da instituição universitária, que é oferecer as condições para o desenvolvimento de diferentes perspectivas do conhecimento, inclusive conflitantes entre si, vai sendo progressivamente enfraquecida. Assim, o princípio do monitoramento institucional atinge o âmago da concepção tradicional da universidade como instituição muito peculiar, que é capaz de abrigar tensões e abordagens conflitantes no seu interior, segundo a própria lógica do primeiro princípio da liberdade de investigação, comportando assim metas não apenas diversas, mas inclusive divergentes entre si. Muito bem, entre as inúmeras iniciativas que vêm constituindo esse movimento internacional, eu vou destacar somente algumas. Em 1992, o Manual de Oslo da OCDE difunde a teoria econômica que afirma que a capacidade competitiva das economias nacionais no capitalismo avançado depende agora, crescendo intensamente, do investimento em ativos de conhecimento.
aportes científicos, tecnológicos ou inovações de variados tipos, em torno das quais se define a competição econômica internacional. Em poucos anos, essa diretriz vai levar à formulação do sistema econômico como uma economia do saber ou do aprendizado, com um centro estratégico no sistema científico, instituições de ensino superior e laboratórios governamentais. A terceira missão universitária, a difusão do conhecimento, é reposicionada no coração do sistema, no sentido de produção de inovação, ou seja, produtos, processos e métodos com valor comercial em uma cooperação íntima com a indústria, em torno da qual devem ser redefinidas e redesenhadas as duas funções tradicionais da universidade, o ensino e a pesquisa. Em 1994, o relatório do Banco Mundial apresenta o seu diagnóstico para a crise mundial do ensino superior, entendida como fruto do crescimento da demanda, da alta taxa de crescimento dos custos, da penúria dos recursos públicos, porque o Estado tem que cobrir muitas áreas, e pelo descontentamento geral com as políticas rígidas e ineficazes adotadas até então. O banco recomenda, para a solução da crise gerada pela expansão, uma estratégia de diversificação de estabelecimentos, de modo a gerir a demanda social, criando diversas instituições menos custosas e diferenciadas entre si no plano das atividades e dos tipos de formação. E tem início assim o que a gente chama a racionalização da gestão do ensino superior e sua difusão global. No mesmo ano, 1994, a Organização Mundial do Comércio regula a educação como serviço comercial. Abre-se um setor potencial econômico de bilhões de dólares, que se abre de modo especialmente interessante para iniciativas empresariais de mercados locais, estrangeiros e internacionais. Finalmente, para introduzir um aspecto que eu considero essencial na problemática, eu cito o documento da primeira Conferência Mundial sobre o Ensino Superior da Unesco, em 1998, cujo tema foi a universalização do acesso ao ensino superior. Segundo o autor do documento, que é o Michael Gibbons, um conhecido especialista em políticas científicas, muito atuante nesse processo, vivemos numa sociedade marcada por complexidade e incerteza, assistindo à erosão das categorias estáveis da modernidade. Por exemplo, a sociedade, o Estado, o mercado, a cultura e a ciência. Levados por essa inexorável tendência internacional, as fronteiras tradicionais entre a universidade e a indústria, a ciência acadêmica, a ciência industrial, a pesquisa básica e a pesquisa aplicada desaparecem. Competindo pelos recursos dos fundos de pesquisa, os programas de pesquisa passam a se definir em termos de prioridades tecnológicas, econômicas e sociais, em um processo no qual a relativa impermeabilidade acadêmica do período anterior cede lugar à porosidade. Os processos de expansão do ensino superior, a massificação, a criação e a difusão nas instituições de ensino superior da cultura da avaliação, da prestação de contas, da responsabilidade social, com seus vários impactos no ensino e na pesquisa, evidenciam para Gibbons que a estrutura existente não corresponde mais à realidade e é preciso reformá-la completamente. No mesmo sentido, o desaparecimento das fronteiras entre carreiras profissionais no mundo acadêmico e no mundo industrial, com muito movimento entre fronteiras institucionais e mistura de identidades profissionais, apontam para a necessidade de um repensar completo da relação da ciência com o resto da sociedade. Segundo Gibbons, a primeira consequência dessa grande abertura, que atinge o sistema de produção de conhecimento, é que as normas e práticas da pesquisa na universidade e na indústria vão convergir. Nessa nova situação, a autonomia relativa, que eu defini no início, dita impermeabilidade, perde toda importância e deve ser substituída pela auto-organização dos agentes, agindo reflexivamente a partir da diretriz da accountability, que podemos tratar aqui como cultura da avaliação. Para isso, escreve Gibbons, não bastam os mecanismos externos de controle, tais como sistemas de avaliação convencionais. Nem tampouco intensificar a pressão por accountability entre as comunidades de pesquisadores, porque corremos o risco de fazer com que os participantes entrem em uma posição defensiva. É preciso incentivar a internalização voluntária da accountability, substituindo a autonomia relativa pela auto-organização.
Nesse arranjo, o papel do Estado Nacional, aquele que tinha desaparecido à fronteira, é essencial. Cabe ao Estado Nacional fazer a síntese das políticas educacionais, científicas, tecnológicas e de competitividade econômica em uma única política integrada de inovação. Um breve exame desse discurso, carente de dados empíricos e históricos, indica nos termos, por exemplo, de um de seus críticos, Anti-Elzinga, que as novas doutrinas sobre a produção de conhecimento exageram a dimensão do consenso e da convergência de interesses entre os atores e as instituições de um modo inaceitável para as ciências sociais. A incapacidade de fazer distinções das novas teorias explica-se, segundo Elzinga, entre vários outros fatores, pelo fato de que elas concentram sua atenção num pequeno setor da produção científica, ou até melhor, da produção tecnocientífica, segundo o cálculo dele, algo em torno de 1/20 do campo científico contemporâneo. Limitando-se a essas áreas mais interessantes para a produção de conhecimento comercial na situação atual e totalizando o modelo para toda a pesquisa científica e toda a produção cultural da universidade, as novas teorias enfatizam a homogeneização e falham em incorporar a dimensão epistemológica em sua análise. Assim, as novas teorias de produção do conhecimento, que enfatizam centralmente a ideia de conhecimento contextualizado, falham em contextualizar a produção de conhecimento no cenário global macroeconômico, adotando, contrariamente ao seu discurso, uma perspectiva descontextualizadora que as torna incapazes de tratar das implicações do desenvolvimento científico para a intensificação das desigualdades entre países e regiões, ou seja, para as questões acerca do poder, do controle e da dominação. Como indiquei rapidamente acima, o que as pesquisas contemporâneas sobre a difusão dessa visão têm revelado é uma movimentação intelectual intensa em instâncias institucionais globalizantes, isto é, espaços institucionais de circulação e difusão de visões e interpretações especializadas, locos da sociabilidade desses especialistas, pela qual se produz a adesão, a internalização voluntária, para usar os termos de Gibbons, tais como alguns aqui citados, meio tradicionais, como a OCDE, né, para a Europa, e o Banco Mundial foi central na difusão dessas vertentes para a América Latina. São instituições de perfil internacional, criadas a partir de contextos nacionais de formulação de projetos de difusão de visões sobre a educação e o conhecimento. Os estudos da circulação internacional de ideias têm começado a revelar a dinâmica entre essas instituições ou esses espaços globalizantes e os contextos nacionais, mostrando como setores profissionais de diferentes países se afirmam e se legitimam como lideranças administrativas em suas sociedades nacionais de origem a partir das credenciais e das relações sociais criadas nessa circulação internacional. Esses estudos, a meu ver, são fundamentais para aqueles que querem entender os processos contemporâneos de difusão de ideias e visões de mundo, revelando uma complexa dinâmica que caracteriza a competição contemporânea entre diferentes setores intelectuais e, na verdade, uma grande reconfiguração das elites. Essa intensa circulação tem promovido efeitos num ritmo alucinante. Na Europa, a inovação acadêmica toma forma principal de reforma organizacional nos termos apontados acima, fortalecendo os detentores de saberes e dispositivos de monitoramento e controle das atividades acadêmicas em termos de eficiência organizacional e competitividade no mercado internacional das universidades que, por essa competição nesse mercado internacional de universidades, querem competir para se transformar nas chamadas universidades de classe mundial. Está envolvido nesse movimento o fechamento de escolas das áreas que não têm interesse comercial, tecnológico, estratégico especial. Nos Estados Unidos, a forma mais importante dessa reconstituição institucional é o grande enfraquecimento da dedicação exclusiva dos docentes nas universidades pela expansão marcante dos contratos temporários de trabalho para os jovens professores. No Brasil, e especificamente na USP, essas diversas tendências associam-se, de um lado, ao sentido de urgência característico das elites de economias dependentes.
e de outra, o personalismo histórico da cultura política local. O arranjo é bombástico, né? E gera muitos embrólios que todos nós convivemos com eles o tempo todo. Eu fui realmente rápida na leitura, o que me permite... Chegou nos 10 minutos ainda não? Ainda não. Ainda não. Então vou poder fazer meus 2 últimos comentários. Prestando atenção um pouco nos termos do resumo da discussão da sexta do mês, eu queria então simplesmente apontar que, a meu ver, a principal contribuição dos movimentos sociais, a crítica das perspectivas da inovação, no sentido geral que eu invoquei na minha fala, está na reflexão epistemológica que ele suscita. Usando os termos da arqueóloga e filósofa da ciência feminista Alison Willey, eu afirmo que o ponto de conexão de um conjunto variado de visões críticas sobre a produção de conhecimento é o reconhecimento comum de que aquilo que os sujeitos do conhecimento estão dispostos a entender, aquilo a que eles têm acesso observacional e o uso que eles fazem dessas evidências são profundamente condicionados pelas condições sociais e materiais de existência. O exame dos condicionantes sociais do pensamento é uma vertente promissora para a crítica dos fundamentos das práticas científicas, que impulsiona a pesquisa sobre os obstáculos ao desenvolvimento histórico da tradição do entendimento racional do mundo. E, nesse sentido, ela atua como fonte privilegiada de alargamento da noção da racionalidade predominante, complexificando, portanto, a nossa compreensão do caráter objetivo do conhecimento. E como eu fui muito rápida, eu posso ainda, para finalizar minha fala, lembrar uma belíssima formulação do Jacques Derrida na sua conferência O Olho da Universidade, jogando com as metáforas da luz e da escuridão criadas pela modernidade em seu confronto com as ordens aristocráticas, opondo as luzes seculares da razão às trevas da ignorância e da legitimidade transcendental. Para falar da universidade contemporânea, Derrida afirma que hoje, com a racionalização avançando a passos largos, a racionalização, não a razão, certo? Fazendo da universidade um lugar cada vez mais claro, no centro das atenções sociais, incorporando entusiasticamente as funções sociais que a sociedade lhe reserva, iluminando-se tão fortemente a ponto de cegar de tanta luz, cabe ao menos à universidade resguardar a capacidade de saber piscar. Piscar, furtar-se à luz por um minuto que seja, para poder vislumbrar como uma nuance e um detalhe a sombra escondida que permanece ali e nela ver o que a iluminação intensa pode ainda ocultar. Eu escolhi esta linda formulação para fechar essa fala, que eu fiz pensando nos estudantes de antropologia como uma espécie de homenagem à antropologia, por seu talento para perceber nuances e considerar os detalhes, capazes de revelar a riqueza de sentidos projetados no intervalo de um segundo de uma piscada. Obrigada, gente. (28 minutos). A senhora ainda tinha 10 minutos, podia... Vamos aproveitar que a gente volta no debate. Vou passar então para a professora Ana Lúcia. Bom dia a todas, a todos. É um prazer também imenso estar aqui na sexta do mês, que é um programa, uma proposta do programa, né, de pós-graduação, especialmente dos estudantes de pós em antropologia, que eu acompanho desde estudante do programa. Então é muito bom estar aqui, especialmente com a Silvia, minha colega, desde a Escola de Sociologia e Política, né, onde a gente lecionou juntas. E queria agradecer a coordenação do Tiago, mas a partir do Tiago, agradecer a todos os colegas da pós. Eu achei muito feliz mesmo a maneira como você terminou, porque a piscadela é uma metáfora muito cara aos antropólogos a partir de Geertz, né, que usa a metáfora da piscadela para dizer, bom, há tantos sentidos aí, pode ser desde um tique nervoso sem intenção alguma, intencionalidade alguma, até um sinal muito poderoso, né? Então, sem ter combinado com a Silvia,
Eu acho que a gente vai fazer aqui uma espécie de jogral que vai desse contexto tão macro, amplo, que ela tão bem colocou, a nossa universidade aqui, né, tão localizada, tão situada. Eu vou tentar fazer esse grande salto, até porque, diferentemente da Sílvia e do que o Tiago comentou, eu não sou especialista em discussões sobre a universidade, não é o meu campo de estudo, eu estudo antropologia do direito, mas mais voltada para os sistemas de justiça criminal, enfim. Então, eu falo aqui como nativa mesmo, nativa da USP, desde estudante de graduação, né, passando por todas as etapas, hoje docente, mas mais do que docente hoje, né, numa posição de antropóloga totalmente implicada com a gestão central da universidade, uma vez que eu fui convidada para ser a superintendente de segurança da universidade. Então, considerem que a minha fala hoje é de uma antropóloga em plena observação participante, portanto, absolutamente incomodada com o que implica a observação participante e ainda não capaz de sistematizar devidamente tudo que eu estou observando e vivendo, porque eu estou no pleno olho do furacão, vocês sabem, né? Trabalho de campo, a gente precisa de um momento de retirada para raciocinar. Eu ainda não tive esse momento, que eu assumi em abril, 15 de abril, e dia 15 de outubro, dia do professor, eu completei 6 meses de gestão, enfrentando a greve, tudo que vocês, né, sabem que aconteceu nesses 6 meses. Então é desse lugar que eu vou falar. E, aliás, hoje, vindo para cá, liguei o rádio do carro, notícia da Rádio Estadão, que finalmente foram publicados os salários dos docentes da universidade, né? E 500 dos docentes ganham mais do que o governador e tal, e aí a Folha vai também por onde, né? Ela quer, foi uma ação que a Folha de São Paulo moveu contra a Universidade de São Paulo, a universidade perdeu, apesar de ter recorrido, né? E hoje finalmente veio a público os salários, e claro, eu acho que isso só mostra o quanto que a Sílvia colocou está em plena ebulição nessas coisas miúdas que nós vivemos, né, na universidade. O que significa tornar público os salários docentes, né? Claro, do ponto de vista da lei da transparência é ótimo, mas que impacto isso tem numa sociedade que pensa salários, acho que de um modo muito empresarial, quando lhe convém, e quando não convém, né, porque certamente não vão comparar os salários docentes com os salários dos grandes empresários, porque imagina, professor, atividade docente não se compara. Agora se compara, né, como, por quê, que é tudo que a Sílvia trouxe para a gente pensar. Mas, enfim, eu acho que nós estamos vivendo hoje na Universidade de São Paulo, diante da possibilidade de nós discutirmos o estatuto da universidade, um momento muito delicado, né? Vou usar aqui uma metáfora que eu não sei se é a mais feliz. Eu penso numa cobra quando ela está trocando de pele, né? O momento em que a cobra troca de pele é o momento em que ela justamente precisa crescer, mas em que ela fica extremamente fragilizada aos predadores. Aliás, qualquer animal, né? No momento que cresce, tem que mudar e, portanto, se fragiliza para mudar. E eu acho que discutir os estatutos, claro, dentro da estrutura atual, é quase que uma armadilha, porque como é que você discute o novo dentro da estrutura velha, né? Mas não fazer isso implicaria o quê? Derrubar toda a estrutura também e discutir o novo a partir do quê? Essa é uma grande tensão, né, que se coloca sempre entre reforma e revolução, enfim. Mas hoje nós estamos vivendo uma proposta de reforma do Estatuto. Então a ideia é, a partir da velha estrutura, ver de que maneira, avaliar de que maneira ela pode se transfigurar, mudar e em que direção. O Estatuto da Universidade está para a universidade, eu diria, como a Constituição Federal está para o país, né? As suas principais diretrizes, desde os seus objetivos maiores, até toda a sua estrutura, tudo está ali previsto no Estatuto. Então, eu entendo que
a universidade, bem ou mal, está se colocando numa posição de revisão fundamental. E acho que nós devemos nos engajar nessa proposta na medida das possibilidades, e acho que até nos engajamos pouco, porque as nossas possibilidades de hoje na universidade, pensarmos a universidade, são muito limitadas. Seja pelas altas demandas que nós temos, do ponto de vista dessa máquina, né, de produção de indicadores de avaliação, e que nos consome mais tempo do que produzindo propriamente conhecimento de uma forma crítica, com o devido tempo, seja porque a própria estrutura da universidade não oferece bons canais para que nós tenhamos, de fato, fóruns de discussão ampliados, que contemplem a diversidade, todos os setores, enfim. Para usar o velho jargão, a gente vive uma crise de representação do movimento estudantil, do movimento docente, né, da categoria docente, dos servidores não docentes. Quer dizer, hoje a gente sabe que falar da ADUSP, Associação Docente, não é falar do conjunto dos professores articulados, ainda que na sua diversidade, em função de alguns eixos. A maior parte dos docentes da USP hoje não é sequer filiada à ADUSP, muito menos participa das assembleias e decisões da associação, né? O Sintusp também tem os seus rachas internos fortes, né? Enfim, o movimento estudantil, vocês sabem melhor do que eu, a quantas anda ou desanda, né? Então, o que eu acho importante hoje nesse debate, que é só, claro, né, uma oportunidade de apontar algumas questões, é nós pensarmos, de fato, quanto a USP, no cenário das universidades brasileiras, ela discrepa em muitas questões, né, no que diz respeito à sua estrutura de poder. Quer dizer, é uma das poucas universidades hoje que ainda tem eleições totalmente indiretas, né, para reitor e para os vários postos de poder, em que a questão da paridade ou de uma nova composição dos setores básicos, estudantes, servidores docentes e não docentes, está longe, inclusive, de obedecer à Lei de Diretrizes e Bases, né, LDB, que, se não me engano, Silvia me corrija, por favor, eu acho que estipula que, no máximo, a categoria docente deve estar representada nos colegiados em 70%, e, no mínimo, os estudantes em 15% e os servidores não docentes em 15%. É isto, não é? Quer dizer, nós estamos longe disso. A maioria dos nossos colegiados conta com a maciça representação docente, mais de 90%, e, quando muito, 10% de funcionários e estudantes. Mas o Conselho Universitário é um caso absolutamente discrepante dessa representatividade, né? Porque nós temos, inclusive, mais representantes da sociedade, que não é a comunidade USP, Fiesp, não sei que outras associações, do que propriamente de funcionários e estudantes, que acho que tem 3 cadeiras cada categoria, se não me engano, né? Então, quer dizer, a USP, como uma universidade estadual paulista, uma autarquia, obviamente, ela representa questões mais amplas da política do governo do Estado de São Paulo, né? Se nós pensarmos nas universidades federais e a sua relação com a política do governo federal, enfim. Então, há todo um contexto aí que a Silvia certamente domina muito melhor do que eu, mas que eu acho que vale a pena pontuar. Nós, no contexto de uma universidade pública estadual, nós temos, sim, né, uma relação com o jogo de poder do Estado de São Paulo, que não por acaso nos faz uma universidade extremamente conservadora. Então, nós somos um Estado de perfil muito conservador politicamente. Claro que essas relações não são diretas, mas acho que há aí algo a pensar. A Silvia talvez possa nos ajudar a avançar nisso.
Então, hoje, a estrutura da USP, a estrutura de poder da universidade é totalmente piramidal. Né? Nós temos lá na pontinha da pirâmide, na figura do staff da reitoria, mas especialmente do reitor, uma possibilidade muito grande de decisão, né, de apontamento de diretrizes, realmente de decisão política, mas também orçamentária, econômica. Daí a crise econômica que nos assola e que de repente se revelou como algo ligado a decisões que não passaram pelo Conselho Universitário, por todos os colegiados, e que a própria gestão hoje, que fazia parte da gestão anterior, diz que não acompanhou, né, como devia. Aqui podemos acreditar ou não, mas o fato é que a estrutura da universidade permite, sim, ao reitor uma ingerência quase que absoluta em questões cruciais da vida universitária. Né? Então, eu acho que essa é uma questão muito séria, e todos os colegiados, eles obedecem e reproduzem essa centralização, essa concentração do poder de decisão. Né? Claro que aí cada colegiado vai também mostrando a sua capacidade de não só reproduzir, como produzir algumas novidades. Ontem eu estava na plenária, que os estudantes do prédio do meio aqui chamaram, que foi um bate-papo, éramos poucos, mas foi muito interessante, porque a gente justamente se deu conta de que, por exemplo, o Estatuto da USP hoje prevê que somente professores titulares, e se não me engano agora associados 3, né, que tem o nível 1, 2 e 3 na carreira horizontal, somente livres docentes, né, associados 3, podem ocupar as principais posições de decisão na universidade. Reitor só pode ser titular, chefe de departamento só pode ser titular. Mas, por exemplo, o departamento de antropologia, e eu sei que outros, há muito tempo subverteram essa regra. E eu, por exemplo, sou uma professora doutora, né? Ainda não fiz a livre docência. E sou chefe de departamento, já fui presidente da comissão de pesquisa da faculdade, que também é uma instância de poder interno à unidade que prevê essa mesma meritocracia. Né? E hoje estou eu lá como superintendente, certo? Eu sou a única doutora no meio daquele staff. Né? Então, é interessante porque todos os sistemas, por mais que eles prevejam, né, regras muito estritas, todos os sistemas têm brechas. E claro que não é preciso esperar que eles se transfigurem para a gente começar a fazer mudanças, e eu acho que isso é importante. Parece meio reformista isso que eu estou dizendo, né? Mas eu acredito mesmo que há mudanças que são muito intersticiais, que são muito moleculares, para usar também, né, uma expressão que, se não me engano, acho que vem do Derrida. Quer dizer, então, as instâncias hoje de poder da USP, elas são, sim, estruturalmente muito piramidais, centralizadas, né? Como vocês sabem, a reitoria, ela possui algumas instâncias diretamente ligadas a ela, que além das pró-reitorias, são as superintendências. As superintendências da USP foram criadas em 2012, é uma invenção muito recente. E elas vieram substituir aquelas coordenadorias, COSEAs, né, aqueles órgãos todos. Hoje é Superintendência de Assistência Social, Superintendência de Segurança, né, Superintendência do Espaço Físico e por aí vai. Mas a ideia é, a reitoria tem os seus órgãos diretos, é o reitor quem escolhe, quem nomeia, né, aqueles que vão assumir esses órgãos, que são os pró-reitores, os superintendentes. Pelo menos esses não têm assento no conselho universitário, o que eu acho muito correto, senão o reitor estaria ali, né, com o seu staff decidindo também muito diretamente no conselho. Mas é claro, é esse staff que decide questões fundamentais da vida universitária em reuniões
que se dão semanalmente, quinzenalmente, e o Conselho Universitário se reúne a cada 2 meses, aproximadamente, com tudo muito mastigado, empurrado e praticamente decidido. Então, essa dinâmica, né, das decisões que vão se construindo em fóruns, claro, muito trabalhosos, sempre tensos, mas que cotidianamente se desenvolvem e se refazem, isso nós perdemos na universidade. Nós sofremos dessa falta de tempo, né, para aquilo que é o essencial, que é a reflexão sobre a nossa própria vida universitária e como ela está pautada, né? Então, posto isso, que eu acho que nós mais estamos reproduzindo do que produzindo saberes e forma de gerenciar esses saberes, e infelizmente reproduzindo de maneira autoritária também, embora questionemos esse autoritarismo, aí eu chego onde eu estou para fazer uma primeira reflexão, como eu disse, não sistemática ainda, porque eu estou no olho do furacão, da Superintendência de Segurança, né? Você pode, Bernardo, por favor, deixa eu ficar mais aqui de lado. Volta para o primeiro, por gentileza. Então, a superintendência, apareceu essa nota musical aí, que eu acho que foi uma transfiguração ótima do computador do Bernardo, que não tinha, eu achei legal, apareceu a notinha musical. Então, a superintendência foi criada em fevereiro de 2012, e as 2 únicas linhas que existem sobre ela até hoje, ela não tem um regulamento interno, ela não tem um estatuto, são essas 2 linhas que vocês estão vendo aqui, né? Finalidades: planejar, implantar e manter todas as atividades de interesse comum relacionadas à segurança patrimonial e pessoal na Universidade de São Paulo. Ou seja, isto é a vida da Universidade de São Paulo no seu cotidiano, que vai desde o guarda universitário auxiliar uma aluna, como eu vi ontem, cuja bateria do carro arriou, então estava ele com a viatura da guarda fazendo uma chupeta no carro dela, até a questão de se a PM entra ou não no campo, se vai atuar no trancaço, ou seja, né, vai daquela coisa mais comezinha a uma questão que diz respeito diretamente à autonomia universitária e às forças públicas, né, no caso a polícia. Claro que isto é um dos grandes desafios. Inventa-se uma instância de poder, deixa-se uma brecha imensa, e quem ocupa essa instância fica com um poder de arbitrariedade imenso, né? Que, obviamente, numa democracia não pode estar centralizado numa pessoa. Então, nesse redemoinho todo, de 6 meses aí de superintendência, a primeira coisa que me pareceu fundamental fazer, né, como antropóloga, foi passar pelo menos 1 mês, que foi de abril a maio, até a greve começar, ouvindo as pessoas. Eu chamava as pessoas na minha sala e ouvia, né, desde chefes da guarda, chefes administrativos. E, claro, aí começou a se produzir um quadro, para mim, muito, muito complicado, né, de uma guarda universitária que, nesse ano de 2012, respondia às prefeituras e foi, de repente, retirada e colocada nessa superintendência. Não sei se vocês lembram, em 2011 faleceu aquele estudante na FEA, no estacionamento da FEA, né, vítima de um roubo seguido de morte. E logo que a superintendência foi criada, o então reitor Rodas convidou um coronel reformado da Polícia Militar para ser superintendente, e ele chamou 3 outros coronéis reformados para assessorá-lo. E assim, a superintendência começou a atuar, especialmente nesse campus, de uma forma muito autônoma, como nunca antes tinha sido possível, porque a prefeitura não teve mais nenhuma ingerência sobre a guarda universitária, e sim o superintendente, né? Diga-se, então, de passagem, o reitor, né? Bom, nem é preciso dizer que nesses 2 anos, a guarda universitária, que eu vou em seguida apresentar e esclarecer até o que é, porque há uma confusão, ela passou a ficar à mercê totalmente da visão que o superintendente, o coronel reformado, tem de segurança, uma visão ligada à repressão da criminalidade,
né? E de como isso deve ser gerenciado. Então, eu entrei, né, nesse momento na guarda, na superintendência, percebendo muitos rachas internos. Claro, né, o superintendente se valeu de alguns funcionários como seus principais assessores, além dos próprios coronéis. Esses funcionários passaram a ser mal vistos pelos outros e deu-se um racha interno dentro da guarda universitária. Alguns guardas passaram a ser só funcionários administrativos, trabalhar de segunda a sexta, ter ponto facultativo como qualquer um que trabalha de segunda a sexta. Guarda universitário trabalha de segunda a segunda em regime de escala, porque é a única atividade na universidade, salvo as atividades do HU, né, que são atividades que não param em dia nenhum, né? A guarda universitária tem que estar aqui presente 365 dias por ano, 24 horas por dia. Claro que diminuindo o efetivo nos finais de semana, a princípio deveria diminuir à noite, mas aí a gente tem as mega festas, né, que também reúnem muito mais gente do que o esperado num campus universitário em plena madrugada, enfim. Então, eu passei por um choque inicial, dizendo o que eu vou fazer aqui, e percebendo essas coisas todas. Mas, de cara, eu pensei, bom, é preciso que, ainda que toda a estrutura da universidade seja tão centralizada, que aqui haja um mínimo de arejamento inicial, né, para se começar a trabalhar. Então, eu propus a criação de 2 conselhos. Primeiro, chamei de grupos de trabalho. Um grupo de trabalho interno, do qual participaram todos os líderes das equipes da guarda universitária, que são mesmo os guardas que estão na rua, né, atuando, e sabem o que acontece, e vivem as angústias de não ter suporte em termos mesmo de tanto recursos humanos, formação, capacitação, quanto recursos materiais, né? Um bom sistema de rádio, de monitoramento, para se comunicarem, enfim. Então, achei fundamental ouvi-los e dar a eles o poder de dizer o que eles precisam, o que eles querem. E mais externamente foi feito um grupo de trabalho que ainda está em atividade, com vários docentes, representantes dos funcionários e do DCE, mas a ideia aqui, que eu vou apresentar ao reitor como praticamente fim de um primeiro momento de trabalho, é, olha, para a superintendência funcionar como eu imagino que deve funcionar e como as pessoas, eu acho que imaginam, ela precisa ser absolutamente porosa em relação à própria comunidade universitária. É uma das instâncias de poder da universidade que realmente tem que estar muito próxima das demandas da universidade, dos 3 setores. Quer dizer, são os estudantes que sabem o que eles enfrentam quando tomam um ônibus, desembarcam no ponto, estacionam um carro, vão a pé daqui até o bandejão, voltam à noite. Quer dizer, se não ouvirmos essas questões do dia a dia, imaginar o como e o que e para quê, né? Então, a ideia é que, a partir do ano que vem, a gente tenha, no mínimo, um conselho consultivo realmente amplo, uma espécie de conselho gestor com todas as unidades representadas, um conselho que traga sempre questões, pontue o que é emergencial, o que deve ser privilegiado como pauta, né, principal de discussão e de deliberação. E parte dessas pessoas do conselho consultivo entendo que devem fazer também parte de um conselho deliberativo. Portanto, acho que o papel do superintendente é um papel articulador e não de concentração de decisão. E, na minha visão, este deveria ser o papel dos dirigentes, né, de uma universidade realmente com intenções democráticas. O dirigente deve ser um articulador de tudo aquilo que o cerca, de forma organizada ou não organizada, mas um facilitador das discussões, um facilitador da criação e do desenvolvimento de canais de discussão, para que debates efetivamente, né, bem
bem construídos e com potencial de desenvolvimento, de fato, se encaminhem. Então, hoje, por favor, agora, Bernardo, próximo. Hoje, para vocês terem uma ideia, né, a Guarda Universitária, ela está presente em todos os campi da USP, que são estes aqui. Nós temos 7 campi no interior. Não, ainda aquele, por favor. Nós temos os museus, né? E na capital nós temos também esses 3 campi, além do Butantã, o chamado quadrilátero, que pega todas as unidades que estão fora do campus Butantã, que são as unidades da saúde, ali na Avenida Doutor Arnaldo, enfermagem, saúde pública, e aí esse chamado quadrilátero pega Centro Cultural Maria Antônia, Faculdade de Direito, FAO Maranhão, e acreditem se quiser, até o PAC Cientec, que fica ao lado do zoológico, quer dizer, um quadrilátero, né, bem enlouquecido e bem grande. E temos a USP Leste, né, enfim. Então, hoje, para vocês terem ideia, o que era a Guarda Universitária, a questão de 10, 15 anos, que contava com mais de 120 guardas, está reduzido a aproximadamente, né, 260, né, 264 guardas, mas espalhados por todos esses campi. E, claro, no caso do Butantã, aliás, havia 120 só no Butantã. A questão de 10 anos. Só no Butantã eram 120. E hoje, né, só no Butantã nós temos 91, mas desses 91, agora o próximo, Bernardo, por gentileza. Nós temos esse total de 55, efetivamente, nas ruas do campus. Ou seja, no que a gente chama de operacional. Né, porque guarda universitário é realmente uma função no quadro de funções da universidade que não se confunde com os vigias orgânicos, que basicamente trabalham nos prédios e que tem uma função mais de zeladoria, né? E são as pessoas que a gente vê aqui nas portarias mais velhas, porque é uma função que está em extinção no quadro da universidade. Há muito tempo não se contrata vigia. Por quê? Porque a vigilância terceirizada, né, foi considerado o caminho melhor para a universidade, e hoje a USP conta com 600 postos de vigilância terceirizada só neste campus. São 600 pontos em que por dia passam, em média, 3 vigilantes. Então, vocês multipliquem 600 por 3, são 1.800 vigilantes terceirizados, é um dos contratos mais caros da Universidade de São Paulo, né? Que estão aqui no campus, mas, como nós sabemos, a vigilância terceirizada no Brasil é uma das principais atividades empresariais que envolve questões muito graves do ponto de vista, né, da forma de contratar, de gerenciar, né, e mesmo de quem são os proprietários das empresas de vigilância terceirizada. A gente sabe que a maior parte dos proprietários dessas empresas são testa de ferro, porque por detrás deles estão justamente policiais reformados, policiais até expulsos das corporações. Quer dizer, é um mercado, obrigada, muito complicado. E hoje a Universidade de São Paulo basicamente tem muito mais vigilantes terceirizados do que guardas universitários ou mesmo vigias orgânicos. Esses vigilantes respondem às suas empresas, e aos guardas universitários cabe unicamente passar pelos 600 postos de vigilância e verificar se o vigilante está lá ou não. E, obviamente, muitas vezes está, mas com a cabeça baixa, sabe? Se lá olhando o quê? iPad, iPhone, né, livro.
E o guarda não pode dizer, olha, não faça isso, ele tem que relatar, o relatório tem que ser enviado para o gestor do contrato, o gestor do contrato envia para o responsável da empresa, ou seja, terceirização, geralmente no Brasil, implica isso, uma falta, né, de controle das instâncias que realmente têm o poder político de decisão sobre aquela instância terceirizada que executa a tarefa. Isso é muito sério na área de segurança, é muito grave, né? Então, por exemplo, na festa em que faleceu ali no CPUSP, o rapaz Vitor, né, cujo corpo foi encontrado na Raia Olímpica, havia 120 seguranças que foram contratados pelo Grêmio da Poli. Quer dizer, aí no caso não é nenhum contrato com a reitoria, que tem ali certos cuidados, né, quanto a que tipo de perfil de vigilantes contratar. Realmente não sabemos quem eram os 120 vigilantes que estavam naquela festa. E que podem ser, né, desde, de fato, pessoas que têm cursos para ser vigilantes, até pessoas que têm uma ficha criminal invejável, enfim. Não estou dizendo que eles foram responsáveis pela morte, absolutamente. Mas estou dizendo como foge ao controle da própria universidade, que está aí discutindo a sua autonomia, né? Questões que são essenciais ao convívio diário no campus. Tá? Bom, então, hoje nós temos no campus essas 3 equipes. A da manhã é a mais numerosa. Na prática, mais ou menos, nós temos 15 pessoas no campus de manhã, 15 à tarde, 10 à noite, porque aí vocês incluem folgas, férias, afastamentos. Então, na prática, nós temos 45 guardas universitários num campus enorme. Por aqui passam por dia, em média, 100 mil pessoas e 90 mil veículos. Para vocês verem também em que sociedade a gente vive em termos de relação pessoa-veículo, né? Não é verdade? Porque 100 mil pessoas, 90 mil veículos, eu acho um dado absolutamente aterrador. Desses 55, há uma mulher. Uma guarda universitária. Tá? Uma mulher que trabalha no que a gente está tentando reimplementar, que é a guarda bike. Né? Já houve uma equipe de guardas ciclistas que tinham muito mais contato com os estudantes, com quem é pedestre no campus, e mesmo com os ciclistas que são esportistas, porque vocês sabem que o campus do Butantã ele é um lugar que desafoga a falta de parques na cidade de São Paulo. Embora não tenha nenhum suporte de parque, nenhum financiamento para oferecer aos usuários o que um parque tem que oferecer, banheiros públicos, bebedouros, né, áreas de segurança para a prática de esportes. Então, vivemos também aqui no campus a questão de que, bom, claro, eu pelo menos acho que o campus não pode se fechar ao lazer, mas como é que você recebe de forma segura quem quer praticar lazer aqui, né, numa universidade que não tem nenhum suporte para isso? Então, esse é o nosso campus aqui, né, com esta área territorial, vocês vejam, né, e esta circulação de veículos. Tá? 3 portarias que só no sábado à tarde e no domingo passam por algum tipo de controle. A portaria 1 sempre aberta, com algum controle que é muito, né, fluido, até porque temos moradia estudantil, temos laboratórios que funcionam todos os dias da semana, todas as horas do dia. Né? Um dos acessos de pedestre da universidade hoje é totalmente aberto 24 horas por dia, que é o acesso que dá para a comunidade São Remo, e mostra justamente um outro aspecto, né, da vida urbana, que é o quanto os espaços públicos estão, de fato, né, em tensão constante com a falta total de uma política de ocupação do próprio espaço da cidade, né, uma política habitacional minimamente digna para a cidade, enfim. Então, o único portão aberto é o da São Remo, porque várias guaritas já foram construídas lá, derrubadas, queimadas. Tá? O próximo, por gentileza. Então, esses são os números que nós estamos passando para a Folha de São Paulo, para o Estado, para toda a imprensa,
porque eu entendo que, por mais alarmantes que eles sejam, eles têm que ser divulgados. Mas divulgados e ponderados, analisados. Os roubos, isso é só um dado, né? Os roubos a pessoas e veículos no campus do Butantã está nesta ordem de crescimento de 2010 até setembro de 2014. É um crescimento que acompanha o crescimento de roubos na cidade de São Paulo, tá? Mas aqui um pouquinho mais acentuado do que na cidade, mas principalmente por causa dos veículos, e acho que é fácil explicar, pelo que eu disse. Aqui é um grande estacionamento público. Nenhum lugar da cidade de São Paulo tem tamanha concentração de carros estacionados num lugar aberto como aqui. Então, lógico que é um lugar preferencial, né? Claro que aí vocês têm as reações mais diversas. Então, vamos fechar a universidade, controle de novo dos estacionamentos, né? Vamos proibir de entrar quem não vem para uma atividade da universidade, até a ideia de que não. Tem que abrir, tem que até derrubar os muros da universidade de uma vez. As discussões são todas, né, muito tensas. O outro, Bernardo, eu já estou terminando. Então, este eu acho que é um quadro também importante para terminar, né? Aqui estão os chamados delitos de natureza grave. Pode deixar até... Bom, eles são gráficos, quadro e gráfico são combinados. São agressão física, sequestro relâmpago, furto qualificado, furto em unidade, que são muito comuns, né? Roubo a pessoas e veículos. Vocês vejam que esse dado cruza a ocorrência desses eventos com os dias de maior ocorrência, esses eventos, né, graves, cruzados com os dias de festas, de mega festas no campus, eles aumentam. Nós temos ali, né, justamente às quintas, sextas e sábados, um aumento deste número de ocorrências. Para vocês terem uma ideia, eu fiz um cálculozinho melhor que não aparece aí. E não estou dizendo isto porque sou contra as festas, mas eu acho que a gente tem que repensá-las, né? Então, vocês vejam, se a gente somar 44, 50 e 49, nós temos 143 ocorrências, e que significam 57% de 252, que é o total. Quer dizer, em 3 dias da semana, sendo sábado só até o meio-dia, ou seja, em 2 dias e meio, a gente tem mais da metade das ocorrências criminais registradas no campus. Isso quer dizer que alguma coisa, né, está fora do lugar. E eu digo que eu não sou contra festas, porque como antropóloga, realmente festa é um ritual que é prolixo, né? Festa diz algo sobre a vida social. E se elas estão acontecendo dessa forma aqui, a gente tem que entender por quê. E o que elas dizem? Ok, muito uso de drogas, de álcool. Por quê? O que está se dizendo com isso? Não basta dizer, nossa, que horror, para fora. Pode-se até se chegar a essa conclusão, mas não pensar por que o grande número, né, de frequentadores de festas, que são pessoas em torno de 20 a 23 anos de idade, tem esta demanda. O que está se dizendo com isto? O que está se pedindo com isto? O que quer se escutar tem que ser escutado com isso. Esta é a questão, que na minha opinião é chave, né? Fechar os ouvidos a isso, a própria universidade, é dizer, bom, não sei lidar com o meu próprio público-alvo, que é um atestado total de falência da instituição, né? Então, com isso eu termino, meu tempo já está terminando também, e queria justamente fazer essa vertiginosa viagem, né, da questão tão ampla que a Silvia coloca para esta questão do nosso dia a dia, e agora a gente fica aqui para debater. Obrigada. Nossa, mas só bem pontual. Sim. 48, 44, 30 mil em maio, teve um evento extraordinário. Ali embaixo, né? Então, esses números me chamaram a atenção, né? É que aí estão incluídas, aumentou muito o número de roubo no momento do auge da greve. Inclusive, por
um lado, o esvaziamento do campus, por outro lado, a guarda universitária e a própria PM ficaram muito sob a demanda dos piquetes, que implicavam conflitos, e aqui tem um detalhe, né? Quer dizer... Gente, piquete, vamos roubar. Não, o piquete está lá, vamos roubar para cá. Não, é uma loucura, né? E foi legal você ter levantado esses números, porque neste momento, inclusive, houve uma demanda para que aqueles 600 postos de vigilantes fossem deslocados dos bolsões de estacionamento e tal, para as áreas dos benditos piquetes. Então, por exemplo, o estacionamento da Poli, que é o maior estacionamento de carros daqui, né, que é o grande estacionamento, ele ficou praticamente sem vigilante, sem guarda universitário, sem PM, sem ninguém. O que teve de carro furtado na Poli, né? Mas olha nesse mapa aí, ó, que a greve começou no dia 23 de maio, tá? Isso. Foi no final. É um crescendo, né? Não. Pelo contrário. Junho, É verdade, você tem razão. agosto, setembro são os meses de menor índice. Não, você tem razão, é verdade. A greve começou em maio, 27 de maio. Não, você tem razão, essa minha explicação não bate. Mas houve isto, tá? Em termos de furto de veículo na Poli, deu para verificar. Tá? De alguma forma, se sabia que, como não tinha ninguém lá... Agora, houve muitas ocorrências aqui ligadas às festas, porque houve muitos arrastões nas festas, de abril e maio. Tá? Eu realmente precisaria detalhar esses dados, mas reconsidere então o que eu falei. Tem muita festa, as festas oficiais. Festas do Equador, caloradas. Mas eu não sei se foi isto. Na verdade, houve um pico em abril e maio, né? Mas você tem razão. Obrigada, você tem razão. Não tem a ver com a greve. Não isso, mas em julho e agosto, esses números basicamente são furtos de veículos. Não tem a ver com agressão à pessoa, é furto de veículo. Tá? Obrigada. Pronto, encerrei. 11h35. A gente tem aí alguns minutos para debater. Obrigado mais uma vez, professoras, pela exposição muito interessante, que dá para a gente debater e desenvolver de várias maneiras, né? Eu vou abrir o microfone, eu também tenho algumas questões, mas vamos ver. O pessoal já estava falando, acho que o microfone está sendo demandado. Alguém queria fazer? Bom dia a todas e todos. Eu queria começar agradecendo a Silvia e a Ana pelas falas e fazer uma confissão também de saudade da sociologia, da capacidade de se permitir algumas falas mais amplas, né, que a gente sente falta às vezes. Mas eu queria fazer uma pergunta muito pontual para a Ana Lúcia mesmo a respeito dessa questão dos crimes considerados, né, de mais graves, delitos de natureza grave. Eu queria perguntar onde ficam os crimes de natureza sexual, sobretudo os estupros, né? Porque a gente sabe que é uma questão, nem todos são denunciados, mas a gente tem acompanhado aqui, inclusive aqui na FEFELESH, algumas denúncias de tentativa de estupro. E se eles estão nesses números, se tem, a gente não tem muito acesso a esses números particulares, e como é que é o procedimento, prerrogativa da superintendência, dos guardas, enfim. Eu, como milito aqui dentro, muitas vezes recebo meninas que passaram por isso e nem sabem como proceder. Então, mais uma pergunta prática, né? Essa questão, colocar o gênero aí na questão da violência. Vamos fazer mais duas questões, aí a gente volta aqui para a mesa. Eu entrei aqui de abelhuda, mas eu tenho uma preocupação com o tema. E eu sou uma representante de pais na escola de aplicação, e o tema da violência me interessa muito porque são menores, de 6 a 17 anos, e os medos são muito grandes em relação à convivência na Universidade de São Paulo, do CPUSP, etc. Então, assim, um dos mecanismos que a gente tem percebido que funciona muito bem é a comunicação constante entre todos e todos, né? Desde a ida ao bandejão, porque já teve aluna que sofreu agressão nesse trecho entre a escola e o bandejão, e teve a roupa rasgada e tal, até sequestro, sumiço, essa coisa toda que às vezes nem chega, às vezes já se resolve no meio do medo das pessoas.
Então, eu sou contra que exista muro na universidade, né? Mas aqui a gente não está aqui para resolver isso. De qualquer forma, eu acho que o melhor caminho que eu vejo é a comunicação. E quanto mais a gente se isola, mais vulnerável fica. Então, assim, é isso que a gente tem trabalhado com os pais, com os alunos. Qualquer ameaça, eu já disponibilizo. Olha, está acontecendo isso, tem um suspeito, assim, rondando o CPU, cuidar da tarde, a origem do seu filho, não deixe sair sozinho. Então, acho que a gente tem que ter essa prática entre nós, que é o que afasta o bandido, a pessoa que entra aqui no campus para fazer a maldade, né? É isso, obrigada. Mais uma questão? Meu nome é Né. Então, muito obrigado, Silvia e Ana. Foi ótimo, foi muito, muito bom ouvir vocês duas. Já fui aluno das duas, então foi gostoso ter mais uma aula depois de bastante tempo. Eu queria fazer uma pergunta para a Silvia a respeito. Você mencionou, Silvia, eu fiquei bastante curioso. Você fala um pouco do sentido da organização na Universidade de São Paulo, misturada a uma personalização histórica que temos aqui no Brasil. Eu queria que talvez você aprofundasse um pouco mais esse tema, porque me parece que ele pode ser bastante rico para a nossa discussão da nossa crise atual. É isso. Pode começar. Eu agradeço bastante a sua pergunta, né? Você, de fato, foi no ponto, né? Para os problemas que a gente vive nesse contexto específico USP. Então, eu falei, né, realmente, de uma forma muito sintética, das vertentes todas, né, globalizantes, que batem, né, no Brasil e especificamente na USP, e falei que elas se associam a duas coisas: ao sentido de urgência das elites, de economias dependentes, e, na verdade, ao sentido de urgência é algo característico de elites políticas, né? E ao personalismo histórico da cultura política local. Eu acho que ele realmente tem muita importância para os problemas que a Ana levantou e que aparecem nas questões de segurança e inumeráveis outros assuntos da universidade. E claro que a questão de segurança é um dos mais, né, onde as questões ficam mais claras na sua dificuldade, né, por causa da complexidade dos elementos envolvidos, né. Eu acho que ficou bastante claro ali, quando ela fala de como funcionava, né, a estrutura, e continua funcionando, né. As coisas estão mudando porque tem outra pessoa naquele lugar. Porque o lugar permitiria você estar decidindo tudo o que quisesse na universidade e a gente correndo atrás do que foi decidido. Né? Então, eu realmente, ao trabalhar com essa coisa de elites, né, você encontra o personalismo, né, no nosso país, que é muito forte. Vocês querem ver? Para ser rápida. Todo mundo que ganha, vai num carguinho, que tem uma sala, o primeiro movimento da pessoa é rearranjar a sala para ela ficar com a cara dele. Manda pintar, põe ou tira o quadro, certo? Eu estou falando com antropólogos, ok? Então, eu não estou fazendo críticas, talvez eu faça isso se um dia eu for, né, tiver um cargo. Eu estou, que a gente observe como nós vivemos, né? Porque essas festas, elas também têm a ver com o nosso estilo de vida. E embora a Ana, né, do alto da sua profunda visão tolerante, antropológica do mundo, diga o que é que essas festas estão dizendo, mas acontece que Resultou uma morte. são questões que só ficam relevantes socialmente por causa da expansão da universidade, porque elas aconteciam nas universidades mais homogêneas socialmente sem se transformar em problemas, né? Os rituais das camadas socialmente dominantes, eles envolvem treinamentos que não tem cara de treinamento, não é curso de extensão, de jeito nenhum. É o esporte em especial. Treinamentos para o controle e para saber quando eu posso perder o controle. Né? A elite no Brasil, ela é socializada para se controlar e para saber quando ela não precisa se controlar.
sabendo quando não precisa. Não. Então, isso não é um problema. Isso é um problema quando sai no jornal e logicamente, a sociedade brasileira reage imediatamente, né? Proíbam essas festas vagabundas. Os grupos, não é, que têm a tradição, estava lá na carta do leitor da Folha, né? Com a morte do menino. É porque que a universidade tem que ter festa, eles têm que estudar, né? Aquelas visões, assim, muito complexas, né, sobre o mundo social. Então, é um problema, né? A gente depende de quem está lá, né, para os termos em que a coisa vai ser pensada por causa da estrutura centralizadíssima, né, da USP, como a Ana apontou para esse caso específico. Então, o personalismo toma aí, né, a sua face mais terrível, né? E olha, gente, a coisa é complicada, hein? Eu vou aproveitar para falar isso porque a Ana está presente aqui. As coisas são invisíveis, vocês antropólogos sabem muito bem disso. A guarda promove as maiores baladas na madrugada nesse campus. E eu sei disso porque os motoristas de táxi me contam. Eles são assíduos frequentadores de baladas monumentais que você não imagina que acontecem aqui dentro. O cara descrevendo para mim, claro, né? Peguei apenas um depoimento, precisaria depois confirmar, mas achei bastante plausível. A guarda se comunica, festa hoje, certo? E chama seus amigos e todas as perversões da elite buscadas com todo direito, né? Porque vocês sabem que uma das histórias da cultura moderna é essa, né? As camadas populares dizendo, queremos também exercitar as perversões das elites. Por que só para as elites, né? Queremos droga, sexo e rock and roll. É a história da cultura, né? Então, é alta complexidade. Nesse assunto tem muita coisa, né, interessante, assim como a Bia, né, se referiu ao silêncio, né? Quer dizer, com todo esse discurso da violência, que é o tema mais importante do nosso país, sobre certas coisas, é o silêncio absoluto. Quer dizer, tem muita coisa aí, e quanto mais estreito o limite de quem está nessa cadeira da superintendência, mais as coisas não vão avançar, elas podem andar para trás de uma maneira terrível. Tanto é que eu acho que na universidade tem muito isso, às vezes não se debatem certas coisas porque você tem receio da consequência de botar a questão em debate. Aliás, isso é decisivo da discussão política na universidade. Tem muitas coisas que a gente não pode tratar abertamente porque, entendeu? O ladrão está ali do lado e vai se apropriar para os seus próprios fins. Eu acho que essa é uma das grandes dificuldades do debate. Ou parece que a gente vira fogo amigo, né? Parece que Exato. a gente está só dando tiro no pé, né? Exatamente. Há décadas, a discussão política aqui é pautada, muitas vezes, por um grupo muito específico, eu acho, pelo silêncio, que é para não ter como consequência do seu muito bem intencionado, né, debate, na verdade, fortalecer os adversários, desqualificar aqueles com quem você concorda em certas coisas e discorda em outras, né? E do lado, inclusive, do movimento também, ser desqualificado. Então, se você me critica, você está a favor da reitoria, né? Eu acho que esse é um dos problemas políticos mais complicados que a gente vive e que eu acho que também tem a ver com a cultura personalista, um pouco machista, né? Que está muito presente no espaço da política, né? Que é a polarização, ou você está comigo ou está contra mim, né? Que ela é bastante personalista, né? Olha, na verdade, essa minha observação, em termos bem mais gerais, que eu acabei comentando muito do ponto de vista da violência, tem a ver com o meu estudo da EASH, né? A criação da EASH é espantosa, entende? Ela foi pautada por uma temporalidade, que era uma temporalidade totalmente externa, política, né? O governador topa dar uma grana, não é? Porque tudo isso porque está no contexto de que
as políticas, né, de inovação em países onde a educação superior é um privilégio, né, de muito poucos, ela envolve a expansão de vagas. E como nós sabemos, a USP tinha, claro, a reitoria da USP, ou ela tinha claramente como perspectiva criar outros mecanismos que pudessem atender a essas demandas e evitar as cotas. Não. Aí acha uma resposta dessa, não é? A revolução de fazer a universidade que vinha sendo reivindicada lá pela comunidade há 25 anos, na Assembleia, uma coisa assim doida. Aí, da onde vai vir o dinheiro? Então, vamos pedir um dinheiro extra para o governador, porque não pode sair do orçamento da USP. Aí o governador dá e diz, contanto que seja inaugurado na minha gestão. Isto determina a história da concepção da implantação da EASH na USP, porque as pessoas queriam discutir e o reitor dizia, não dá tempo, é agora ou agora, é votar ou votar. Aliás, uma fala, né, característica das direções da USP, é agora ou agora, né? Vamos votar ou votar, não, vai ser isso ou isso e tal. Todas essas questões, a questão do terreno tem a ver com isso. Claro. A questão do tratamento do solo tem a ver com Claro. isso. Vai da terra lá ao formato dos cursos e as vagas. É um toque de caixa inacreditável. E tudo por causa dessa urgência política que tinha que implantar o negócio na hora certa. É muito isso que me leva a poder afirmar isso, entende, Bernardo? Essa cultura, ela marca os eventos que você vai acompanhar ali, né, que você vai acompanhar com mais detalhe. No caso, como eu acompanhei todo esse debate da implantação da EASH, mas que, né, foi possível comentar também a partir dos grandes problemas levantados pela ANA. E aí eu acho que continua, né? Mas o problema aqui é justamente conseguir associar todos esses aspectos ligados às vertentes globalizantes e o arranjo com as vertentes tradicionais da cultura brasileira que se encontram, né, nos agentes que são esses. Agora, a questão realmente da violência, eu, como uma antropóloga ali, né, é a melhor, né, possibilidade possível, porque toda a temática da violência na nossa cultura e na sociedade, ela é muito estranha, né, o modo como ela é pautada, porque sempre teve... aí tem tantas coisas, sabe quando eu li a notícia do menino, não as primeiras notícias, mas o diagnóstico lá da perícia de que ele não teria apanhado, não teria tal, que ele teria se afogado. Vocês sabem o que eu pensei? Eu pensei, nos anos 70 e 80, quando a moçada ia tomar ácido, dividia o grupo em dois. Metade tomava ácido e metade ficava cuidando do amigo pro cretino não chegar na janela do 10º andar e se jogar da janela, que você faz isso. Eu pensei no isolamento desse rapaz, na profunda solidão desse menino, porque ele foi sozinho para a festa. Foi tentar, né, curtir a vida, viver as experiências. Mas ele se afasta do grupo, porque como é que ele sobra sozinho lá na raia e cai na água, né? Então, o que eu pensei era isso, dos relatos, né, das pessoas da minha geração, que você fica atrás do outro, né? Histórias para o resto da vida, né? Fiquei segurando o fim pela calça, porque o desgraçado queria voar, né? Pela janela, né? Foi a maior gritaria e tal. Então, enfim, é só porque é muito mais complicado, né? E você muito certamente vê isso. Eu acho assim, até, né, Ana, que disponibilidade, né, sua de ocupar um lugar desse, porque eu imagino que você vê as coisas e, né, porque são lugares que exigem um pouco, para ser muito eficiente, uma visão estrita, limitada.
Daí vai ser muito eficiente num certo sentido e nada eficiente em outro, né? Mas é uma excelente notícia saber que você está lá, apesar de tudo que você está passando. Obrigada pelas perguntas, Silvia, obrigada pelos seus comentários. E só fazendo um link com o que a Silvia colocou, né, realmente, eu acho que esse sentido de urgência e até a noção de eficácia, né, são terríveis quando se quer lidar com os problemas de uma outra maneira, e isso exige uma outra temporalidade, que não é o das respostas imediatistas, né? Porque realmente cria-se a superintendência depois da morte do rapaz no estacionamento da FEA. Agora, né, tem que se decidir a questão das festas, especialmente porque morre o rapaz numa das festas. Embora a questão das festas, eu me surpreendi. Há mais de 10 anos existem grupos de trabalho pensando as festas. Mas é também aquele pensamento que não chega a uma proposição de caminhos. Gozado isso também, né? Porque às vezes há toda uma produção reflexiva, mas que não redunda numa proposição mais, de fato, né, capaz de levar a medidas, enfim. Então, isso alimenta a ideia de que, bom, esses que pensam não fazem nada, é melhor não pensar e fazer. A gente tem que, né, superar essa cisão. Então, estamos recuperando, que há mais de 10 anos está sendo pensado sobre festas. Tem um grupo de trabalho aqui que, desde março, estava recuperando esse pensamento acumulado, né, sobre festas. Quer dizer, desde março, não é porque o rapaz morreu que você estava pensando. Agora existe a urgência. E o que vai resultar disso é o que a gente vai ver. Vai ter uma reunião do Conselho Gestor agora, dia 5 de novembro, que vai provavelmente decidir sobre as mega festas neste campus, né? Então vamos ver o que vai sair disso. E aqui só pontuar também que as áreas de humanidades na Universidade de São Paulo, elas, né, construíram, reproduzem ou não conseguem lutar contra esse lugar que a elas foi dado ou, enfim, imposto, de serem áreas realmente improdutivas do ponto de vista, né, de soluções. Nós somos vistos sobre aqueles que sabem fazer boas perguntas, não sabem dar resposta nenhuma, pensam e não agem, não é? Resumindo. Então, é impressionante como nesses grandes conselhos da universidade predominam as visões estreitas, porque não há só visões estreitas nas áreas de saúde exatas. Há pessoas muito né, reflexivas também nessas áreas, mas quem chega a esses conselhos, dessas áreas mais hard sciences, tem uma visão absolutamente estreita, tal como, bom, tudo bem, temos que proibir as mega festas, e aí eu pergunto, ok, proíbe-se no papel e de fato vai se proibir como? Se tem vigilância e funcionários da universidade que tiram proveito das megafestas. Eu não sei se esse motorista de táxi confundiu guarda universitário com vigia e vigilante. É possível, embora eu não descarte, né, porque as equipes da guarda, elas estão envelhecidas, são funcionários de mais de 20 anos de USP, numa situação de sucateamento profissional, é lógico que também uma hora desiste-se de fazer o que se sabe que é correto, né? Mas eu sei que há funcionários, né, da universidade que têm, sim, interesses nas festas, se não eles, mas a mulher é organizadora de festas, a prima, a irmã. É uma rede, né? Então, eu não sei se esse guarda, se esse taxista, mas é claro que há uma rede aí. Agora, como vai se decidir? Porque o que eu perguntei é, ok, se proíbe, mas e na hora que a festa acontecer? No estacionamento da Poli, por exemplo, em que não precisa pedir autorização para ninguém, porque no CPUSP precisa pedir autorização. Mas e se houver uma mega festa no estacionamento da Poli, depois de uma proibição formal da reitoria? Polícia. Quer dizer, como assim? Né?
Na hora que você está construindo toda uma possibilidade de um novo diálogo, você pega e põe a polícia em cima das pessoas para arrancar todo mundo dali, leva 5 mil pessoas para a delegacia. Que delegacia? Às 2 da manhã, para quê? Né? Então, aí não sabe dizer, não, esse é um problema seu. Né? Bom. Aí dá para relativizar essa questão de resolver e pensar, né? Também. Pois é, mas você percebe o tempo do pensar não é o tempo da resolução imediatista que faz o que é típico. Né? Eu gosto muito de um pensamento de Lévi-Strauss que está no delicioso livro Tristes Trópicos. Tem um capítulozinho lá no fim chamado Um Copinho de Rum. Eu discuto muito isso nos cursos de antropologia do direito. Mas retomem esse capítulo, Tristes Trópicos, Um Copinho de Rum. Lévi-Strauss comenta que há 2 tipos básicos de arranjo social no que diz respeito a lidar com aquele que diverge, que discrepa. Né? Um arranjo que é muito típico das sociedades tradicionais africanas é o de considerar que o que foge à regra é o que justamente permite o questionamento da regra. E, portanto, é o que deve ser incorporado e não expulso. Né? O louco, o doente, o criminoso, ele é aquele que revela que o sistema está com um problema. Não é ele o problema. Nós vivemos uma lógica, né, já imemorável, de pensar o discrepante, o louco, o criminoso, aquele que tem um comportamento sexual desviante, como aquele que tem que ser expulso, exterminado, né, recluso. Enfim, tem que ser realmente, né, tirado do contexto e não interpretado como algo que revela uma tensão do contexto. E eu acho que isso tem que ser pautado. Né? A festa não é o que discrepa, é o que mostra um contexto de uma juventude que é a que frequenta as salas de aula, mas também está na festa. Não é quem vai na festa não frequenta a sala de aula, são as mesmas pessoas. São as mesmas. Então não adianta pôr a festa para fora e dizer, ok, legal, agora quem vai para a sala de aula, né? Só vão vir da festa fora para cá depois. Né? E aí, você faz o quê? Então, agora entrando na pergunta da Bia, e até aproveitando a presença da Elô, né, realmente, Bia, do ponto de vista dos registros pela guarda universitária, tal como acontece com qualquer registro de violência sexual, há um grande número de subnotificações. Isso no mundo inteiro, não é só aqui, muito menos só na USP. Violência sexual, você trabalha com isso, sabe disso. É um tipo, né, de violência que faz com que, geralmente, as vítimas se sintam sobrevitimizadas na hora de denunciar, de assumir, de se expor, seja porque tem medo, porque tem vergonha, seja porque, geralmente, também é um tipo de violência que envolve conhecidos e não desconhecidos. Né? No caso de violência sexual em campi universitários, geralmente isso envolve os próprios estudantes, entre si, estudantes e docentes, docentes e docentes, docentes e funcionários, é a própria comunidade que está, né, entre si perpetrando formas de violência. Então isso é muito delicado, a universidade não tem instâncias que permitam o acolhimento destas denúncias. Hoje, as poucas que chegam. A ouvidoria, que pouca gente sabe que existe na USP, é a professora Maria Hermínia Tavares de Almeida, que é ouvidora hoje. Né? Chegam à própria superintendência, em raros casos em que geralmente há um flagrante, que o sujeito saiu correndo, dá tempo de chamar a guarda. Né? Diga-se de passagem, o número da guarda aqui quase ninguém conhece, deveria ser um número de 3 dígitos. Como é qualquer número de emergência. No Brasil, isso demanda uma autorização da Anatel e tal. A USP acho que nunca vai conseguir. Eu pedi os 3 dígitos assim que eu entrei. É dificílimo, claro. São poucas as combinações possíveis com 3 dígitos. Mas, pelo menos, acho que vamos mudar o número da guarda, que hoje é o 3091-4222-3222. Quem é que vai gravar isso?
Para 0000. Para alguém que é de fora, o 3091 já não é um tronco, né? 3091, todo mundo sabe na USP. Na USP, todo mundo sabe que 3091 é um tronco de vários ramais. Funcionários sabem, nós que temos ramal na sala, né, docentes, nós sabemos, mas quem é de fora, 3091, já são 4 dígitos para gravar, e ainda 3222, não dá, né? Então, percebe, são coisas básicas. Numa emergência como essa, você é vítima de uma violência sexual, primeiro que você está traumatizada, você ainda vai lembrar de um número de 8 dígitos, né? Então, complicadíssimo, não há canais, hoje chega para ouvidoria, superintendência, diretor de unidade e os coletivos feministas, são quem mais sabem dos problemas de violência sexual no campus. Mas aí, sabendo, fazem o quê? Se dirigem a quem? Né? Então, juntamente com a Elo, nós estamos pensando de fazer uma convergência entre o núcleo de direitos, especialmente o USP Diversidade, que a Elo coordena, e a Superintendência de Segurança, no sentido de formar uma espécie de ouvidoria própria para esses casos. Aí estamos começando, né, Elo, a pensar, mas tem que haver um acolhimento que garanta o sigilo da denúncia, que garanta a escuta com profissionais do Instituto de Psicologia trabalhando junto conosco, assistentes sociais. Tem que ser uma proposta multidisciplinar, né? Isso não existe na universidade. Aliás, isto é que deflagrou nas universidades americanas leis que hoje dizem respeito à segurança nos campi universitários. Foi um estupro em 1980, eu não lembro se na Universidade de Wisconsin ou Chicago, enfim, que deflagrou o debate sobre segurança nos campi norte-americanos, né? Então, isso está em crescente discussão. Eu espero que isso avance. Acho que o fato de eu ser uma mulher, né, no meio de um monte de guardas homens, sensibilizou-os para este debate. Já vai haver um curso que acho que a própria Elo vai oferecer de formação aos guardas universitários, que ela, né, vai chamar vocês para participar. E já tenham em mente que são basicamente homens que vão estar ouvindo vocês, mas que podem ser altamente sensíveis, né? Eu acho que realmente temos que formar homens para a questão da violência de gênero, não só mulheres, não é mesmo? Então, isso está em andamento. A Neia tem toda a razão, Neia. A ideia, o ideal, até aproveito para concluir isso, o ideal, é, na minha opinião, como segurança para um campus universitário, é que realmente funcione a ideia do policiamento comunitário, mas pela guarda universitária. Ou seja, que a gente tenha uma guarda universitária, não só em número suficiente, mas em condições de trabalho adequadas, para ser aquele corpo de funcionários que tem uma alta credibilidade junto à comunidade, que não é confundida com os vigilantes terceirizados, com o zelador do prédio, ou com até um guarda qualquer de fora da universidade. Tem que ser aquele corpo reconhecido como um corpo que não vai sacanear, que não é corrupto, que realmente está ali empenhado, né, comprometido com o bem-estar de quem está ali. Isso tem que ser construído, né? A guarda padece de uma autoimagem que foi também sucateada, aliás, de uma imagem e autoimagem sucateada. Os guardas hoje falam, bom, eu mesmo não sei o que eu estou fazendo direito aqui. Então, eles precisam recuperar isso. Para vocês terem uma ideia, a primeira demanda que eles fizeram, quando eu assumi, foi: nós queremos voltar a ser chamados de guarda. Porque o coronel transformou a guarda em PPUSP, Prevenção e Proteção Universitária, que estava nas viaturas. Eles diziam, bom, mas parece Polícia Pacificadora da USP, PPUSP. E nós agora somos chamados de agentes de vigilância. A gente quer ser guarda. Porque a gente entende que guarda é alguém que guarda o patrimônio, as pessoas, que atende, que acolhe. É isso que a gente quer ser. Então, primeira decisão, voltem a ser o que vocês querem ser. Quem sou eu, ou qualquer pessoa que vem de fora para assumir por 2 anos, 4 anos, e dizer quem vocês têm que ser? Então vamos voltar à guarda universitária. Tiramos o PP das viaturas, porque as viaturas são as mesmas. Ficou só o USP.
né? Então, para ser trocadas, aí vai voltar a guarda, quer dizer, uma coisa básica de identidade, né? Mas, enfim, você tem razão, Neia, faltam canais de comunicação para criar essa credibilidade interna. E mais do que isso, uma ideia, porque qual é o básico do policiamento comunitário, que surgiu no Canadá, né? É a ideia de que, antes de mais nada, é a própria comunidade que se autogestiona. É uma gestão, é uma autogestão. Claro que nós estamos falando de um outro país que tem uma outra tradição, né? E hoje está em crise a polícia comunitária até no Canadá. Olha o mundo para onde vai, né? Há uma crise. Mas no Canadá, para vocês terem uma ideia, inclusive se criou nas universidades canadenses policiais comunitários que eram agentes das polícias locais, que têm uma lógica muito comunitária, né? São policiais do distrito, mas eles foram formados para trabalhar o tempo todo nas universidades. Então, eles eram do poder público local, mas também das universidades. E não podiam trabalhar fora daquela jurisdição universitária, mas eram policiais. Quer dizer, é outra composição de poder público. Eu seria a primeira pessoa a dizer, uau, temos policiais comunitários devidamente formados nas nossas polícias? Venham para cá, fiquem aqui. Mas nós não temos. Não existe polícia comunitária no Brasil, nem em São Paulo, nem na cidade de São Paulo. Isso tem que ser criado, inventado, construído. Então, o que adianta a polícia militar aqui? E absolutamente não sou contra a polícia militar dando suporte à guarda universitária. Quer dizer, em princípio, eu sou contra a militarização da polícia, né? Agora, a polícia militar agindo aqui como a polícia do campus não dá. Isso é papel da guarda universitária, que, quando necessário, tem que ter o suporte da polícia, porque ela é uma guarda desarmada, é uma guarda que não pode lavrar BO. E aí voltamos, Bia. Os crimes sexuais, eles geralmente, eles sim, estão numa pirâmide cujo né, pico ali, que são as denúncias oficiais, é mínimo. Eles geralmente, quando denunciados, porque a grande maioria não é denunciada, né? Quando denunciados, eles ficam nessas instâncias locais, coletivos feministas, a guarda, a ouvidoria, mas não chegam à polícia, não chegam à investigação. Você sabe disso, né? Então, a gente lida com este problema. Mas, pelo menos localmente, a gente tem que acolher o grande número de ocorrências e, localmente, dar um outro acolhimento que hoje ainda não existe, tá? E voltando à Neia, só para concluir, nós estamos... Agora, provavelmente em novembro, vamos lançar um site da Superintendência de Segurança. É inimaginável uma superintendência não ter site, né? Uma guarda universitária não ter site. Então, a gente espera com isso criar um canal de comunicação que minimamente responda, né, as coisas básicas, que tenha um fale conosco, registre uma reclamação, registre uma ocorrência. Por exemplo, ninguém quase sabe, o órgão da USP que hoje mais responde por perdidos e achados é a Guarda Universitária, que tem uma central de monitoramento para a qual todo mundo liga, esse 3222, todo mundo liga e diz, olha, fui furtado, encontraram minha mochila, encontraram meus documentos, e é lá que estão montanhas de documentos, de relógios, de roupas, de chinelo, tem tudo lá. Porque são os guardas que encontram nas ruas o que não é levado, né? O que é furtado é abandonado, é jogado, porque não... E não se sabe que é lá que as pessoas devem procurar os perdidos, porque a guarda acha, né? Quando pode achar. Então, falta comunicação, mas isso é típico da lógica piramidal. A lógica piramidal não quer comunicação, porque o que interessa? Imagina uma base imensa se comunicando com a ponta da pirâmide. Bem, é para implodir, é para a pirâmide virar vulcão, não é mesmo? Então, a lógica piramidal é a da não comunicação entre os estamentos da pirâmide, para que não haja interferência na centralidade do poder. Agora, você muda isso, não precisa ser no estatuto. Eu faço votos que o estatuto mude. Enquanto se discute a mudança do estatuto, vamos criar o site, né? Vamos oxigenar o que está afogado. É isso.
professora Silvia tem que ir já, eu acho que a gente pode encerrar, né? A gente vai conversando aqui, quem quiser ficar mais tempo, mas vamos encerrar a mesa. Então, muito obrigado mais uma vez a todas e todos, ao Sexta e às duas professoras que vieram. Muito obrigado. Muito obrigado.